Olá, olá pessoal, boa noite. Vamos ver se tá tudo ok. Deixa eu aumentar aqui o volume. Vamos convidar as pessoas para participar da live. Ok. Boa noite para quem está chegando. Olá, olá, olá. Bora, pessoal. Boa noite. Oi, Fábio. Um beijo, amiga, no teu coração. Morrendo de saudade. Seja bem-vindo, Rogério. Me dá um ok aí se vocês estão me ouvindo bem, por favor. Durante a live vocês também me falem se tá tudo certinho, se vocês estão me ouvindo certinho. Deixa eu ajeitar aqui. Aí, ficou melhor. Sejam todos bem-vindos. Quem quiser convidar mais pessoas para participar da live, clica ali no aviãozinho e convida o pessoal. Pra gente avisar o Instagram que essa live é importante, que mais pessoas devem participar, clica no coraçãozinho e o Instagram vai avisando. Seja bem-vindo, Derek, Elaine. Obrigada, essa mãezona, ó. Elaine participando de várias lives. A Elaine já falou aqui com a gente, né, Elaine? No nosso bate-papo aqui das Mães Especiais. Muito obrigada por estarem, então, participando dessa live. Vou falar um pouquinho para vocês sobre... Olha, eu tenho minha cola aqui. Agora eu ando utilizando minha cola para eu não me perder. Me digam se vocês estão me ouvindo bem. Eu mudei o microfone, daí eu não sei se tá legal. Mudei o fone aqui. Se a internet tá boa. Seja bem-vindo, Bruno. É o Bruno, o filho da Marli, só me disse é. A fotinha não deu pra ver ali, mas eu acho que é sim. Faz muito tempo que eu não vejo. Bom, vão me dizendo aí se tá tudo ok. Vocês estão me ouvindo bem? Tá. Bom, pessoal, vou falar então um pouquinho sobre isso, Bruno. Bem-vindo, querido. Muito legal. Ótimo áudio. Obrigada, Elaine, pelo feedback. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho então sobre esse projeto que eu tenho feito sempre nas sextas-feiras. É um projeto que são as Mães Especiais. Para quem não me conhece ainda, eu sou uma pedagoga especial. Eu já trabalho há 15 anos com educação especial. Eu também atendo as famílias, né, das pessoas com deficiência. E nessa minha caminhada de 15 anos, eu conheci muitas famílias. E esse ano eu percebi, veio essa necessidade de eu trazer essas famílias para a gente poder bater um bate-papo, né? Poder levar para as pessoas ouvirem o que essas mães têm de relato para fazer. Porque são mães guerreiras, batalhadoras, é o dia a dia, né, que elas enfrentam altos e baixos com os seus filhos. Então essa é a importância que eu vi de poder levar essa informação, né? Então eu só sou uma mediadora, né, desse projeto aí de poder trazer o relato dessas mães que são tão especiais. Por enquanto eu estou trazendo algumas mães que são muito especiais para mim, que fizeram muita diferença na minha vida, que eu conheci de perto, e pretendo o ano todo trazer então mais mães para contribuírem nessa live, tá? Já então me apresentei, já falei a ideia do projeto das Mães Especiais, e agora então eu vou chamar a Marli, que já está ali me esperando, queridona.
Lembrando, pessoal, que se vocês quiserem convidar outras pessoas para participar da live, deixa eu botar aqui, peguem no aviãozinho e enviem, convidem as pessoas para participar, ok? E para o Instagram entender que é de relevância essa nossa live, esse nosso bate-papo, clica no coraçãozinho que o Instagram vai passando para outras pessoas virem assistir a nossa live, tá bom? Vamos lá. Chamar a Marli, essa queridona, já assim, mais de 15 anos, não, uns 15 anos aí, né? Que a gente já se conhece. Vamos lá, Marli, tá na praia com o Gabi, esse querido, meu amor. Vamos lá. Aí. Olá, meu amor. Tudo bom, Marli? Seja bem-vinda. Obrigado. Obrigada. Que bom te ter aqui. Muito obrigada por ter aceitado o convite. Tu sabe que tu é uma Não mãe podia que dizer mora no não meu para ti, coração. né, minha querida? Tu sabe que tu é uma mãe que mora no meu coração, no meu coração, no do André, que é o meu marido, do meu filho, do Antônio. A Meu gente, filho. eu até contei para Marli, né, pessoal, que quando eu pensei nas lives das mães especiais, eu dividi isso com meu marido, o André. E aí eu disse assim, eu quero trazer as mães para poder fazer essa fala. Primeira pessoa que o André me disse, mas tu vai convidar a Marli, né? Com certeza! Muito bom. É um carinho recíproco. Bom, Marli, então agora te apresenta, diz quem tu é e vamos começar o nosso bate-papo. Tá bom. Eu sou Marli Carvalho da Costa, mãe do Gabriel Carvalho. Ele é o meu primeiro filho e tem a síndrome Cri-du-Chat, que alguns traduzem e chamam de miado do gato, porque quando ele era nenezinho, o choro era igualzinho a um miadinho de gato. Então, essa é uma das características da síndrome dele, né? Tem mais dois filhos, lindos, maravilhosos também, O Bruno até já né? está Mas aqui, são... Marli. Eu já dei um oi para ele. Lá da Alemanha. É verdade, o bebê. O bebê. Então, é isso, né? A minha caminhada já fazem 37 anos, né? É a idade do Gabriel. Né? Isso aí. Bom, Então, Marli, o Gabriel foi então o teu primeiro filho, né? Mãe de primeira uhum, viagem. Diferente de uma outra é, mãe aqui que a gente conversou, que ela foi o último filho, né? E tu foi o primeiro filho. uhum, Conta para nós, primeiro. assim, como foi essa experiência de ser mãe de primeira viagem e ter um filho, né? Que veio com essa síndrome. Uhum. Vamos dizer assim que não foi fácil, né? A gente sempre deseja um filho perfeito em todos os sentidos, né? Então, ele tem as perfeições dele, e ele é lindo para nós. Mas é o primeiro Uhum. momento de mãe, né? Ele passou do tempo, na verdade, então ele teve também um problema respiratório quando nasceu. Uhum. Nasceu muito pequenininho, que também é uma característica, né, da síndrome. Eu não tinha nem ideia, né, do que poderia ser. Aí o médico disse que ele teria. Acho que nós vamos fazer o exame genético dele, o cariótipo, porque ele tem o queixinho para dentro e a arcada dentária, né, mais para saliente. Bom, se é por isso, a minha família inteira é assim. Nós somos Uhum. chamados de bicudos, porque todo mundo é assim. Aquela coisa, né? Eu não vejo nada de diferente, né? Eu não via nada de diferente. Mas a gente ficou com aquilo e eles acabaram não fazendo o exame. Ele ficou 10 dias no hospital. Ele ficou 5 dias na UTI e 5 dias na neonatal, no berçário, e eu ficava lá das 6 da manhã até as 11h30 da noite nos corredores. Eu amamentei Nossa. ele em todos os horários e as enfermeiras já gostavam de mim, que me deixavam ficar mais um pouco com ele, me ensinaram a trocar as fraldinhas dele, porque ele era tão pequenininho que eu não sabia nem se eu ia conseguir, né? Quando eu saí de lá, o pediatra disse para mim, aqui é a receita do NAN. Eu, oi? Eu cheia de leite, né? Eu, como Nossa. assim? Ele, não, tu não vai conseguir, porque ele estava com sondinha também, né? Tu não vai Ah, conseguir. Eu disse, vou.
Daí eu saí dali, no outro dia eu levei no pediatra, que é o médico dele, doutor Gilmar Vitor Moraes, que é o médico até hoje dele, é o médico de Ah, todos os nossos filhos e sobrinhos, e agora netos também. sim. Ele é Ai, uma que show, pessoa médico da especial, família, que legal isso. é o médico da família. Que E show. aí ele disse, não, tu vai dar mamar sim, só não me dá mamadeira. Dá de colherinha se tu não conseguir que ele tome tudo. Porque ele mamava 5 minutos e dormia. Mamava Ah, 5 minutos e dormia. Como eu queria que ele mamasse, eu sim. forcei o tempo inteiro. Então ele dizia, troca ele, mexe nele. Então era vinte e Aham. quatro horas eu tentando fazer ele mamar. E eu Meu. consegui levar isso até quase 6 meses, né? 4 meses Aham. eu consegui. Depois eu fui trabalhar, aí eu deixava as mamadas, porque eu tinha muito leite. Tanto que no banco de leite do hospital eu deixei leite, né, para as outras crianças. E fui conseguir fazer com que ele, claro, depois ele teve que ter um aumento com a mamadeira também, mas eu consegui. Foi difícil, foi de colherinha, ele mamava Sim. no peito e eu tirava com um copo no outro copo, só largava o copo do lado que escolhia, né? E aí eu amamentei ele e graças a Deus, Silvia, eu vou dizer que eu tenho uma bênção, que é a minha família. Sim, Então, é minha família verdade. me apoiou em todos os momentos. E não Aham. é só a minha família pequenininha, aquela pai, mãe, irmãos, e não, é a grande família, sabe? Eu tenho uma grande família iluminada. É E verdade. descobri no decorrer da minha caminhada que tenho amigos maravilhosos, que amam meu Que filho legal. até sem conhecer ele, sabe? Então, isso para mim é muito importante. Mas assim foi, e o pediatra pediu para. Como é que chama? Problema respiratório, ele baixou muitas vezes ao hospital, então era Uhum. aquela. Eu estava sempre com o coração na mão, sempre com o coração na Ah, mão, né? Ele nossa. chorava muito fraquinho, aí ele ficava cianótico, ele não tinha força, né? Sim. Aí a gente levou ele para Que também fazer, é uma das conseguir entre. características, né, Marlene? É uma das Essa características. Até pensei que hipotonia, ele né? pudesse. E eu pensei que ele Uhum. pudesse ter problema cardíaco, graças a Deus ele não teve, né? Não tem Uhum. nada. A gente faz exames, está tudo bem, né? Mas ele foi indo, foi crescendo e o pediatra disse para mim, tu não te preocupa. Ele vai devagarinho, mas ele vai adiante. Depois dos 3 anos, tu vai ver que ele vai dar um pulo de qualidade na vida dele. Me encaminhou para o neurologista mandou fazer o Daí isso com cariótipo 3 ficou anos. pronto. Não, com 1 ano e meio eu tive a resposta Olha. do cariótipo, né? Ah, Eu tá. fiquei na fila 1 ano e meio para Ah, conseguir, aí fez, né? Porque eu fiz pela URGS, porque na época, eu nem sei como está agora, mas na época era um exame muito caro. E sim. aí eu fiz, e o geneticista, muito querido, me perguntou se eu não faria um bem para os alunos da faculdade de genética, né? Eu disse, o que eu tenho que fazer? Tu pode trazer teu filho aqui um dia para me marcar com os alunos daqui, para conhecerem, porque como é uma síndrome rara, é uma síndrome que nem todo mundo conhece só do livro, só o Sim. que diz o livro, mas nunca viram. Eu disse, claro, Sim. se é para o bem da, né? Vamos lá. Se é para o Daí fui estudo, com né? ele. Vamos lá. Aí eu levei, ele era pequenininho, e ele era uma graça, sabe? Ele era muito querido. E até hoje ele é aquele sorriso todo, Ele né? é. Que ainda Ele é, é né? mesmo, gente. Ele A é um gente se sorriso, ele é apaixona carismático, pelo né? Gabriel. Exatamente. É o meu amor, eu sempre falo isso. O Gabi é meu amor, sempre foi amor à primeira vista. É verdade. Então, depois que a gente fez o exame, a gente começou a lutar e busquei clínicas particulares, fui aprendendo com elas, pela Uhum. minha função também, alguma coisa tinha ideia, principalmente da parte corporal, né, pela educação física. Sim. E aí eu comecei a trabalhar em cima, incentivar, estimular, levava na clínica, levava em fono, levava em tudo que eu podia. O que tinha na clínica, eu olhava, fazia igual na minha casa. Gerson fazia umas prateleiras para botar os brinquedos, para ele tentar se erguer. Vou fazer uma caixa para botar os brinquedos, para ele tentar ir lá buscar. E assim a gente foi fazendo tudo que a gente podia. E como a família também estava sempre junto, porque a gente morava quase do lado um do outro, né? Todos ajudaram Todo mundo sempre. pegava junto para Todo estimular o mundo Gabi. me ajudava, e isso, cobrando junto. Depois veio E minha o Gabi é filha, um dos netos mais velhos, né? é o segundo, é o Ah, segundo. eu lembrei. A avó até já É, entrou na live aqui, disse que conseguiu entrar para assistir. Querida, é uma vozona, assim, é, maravilhosa essa é avó. uma,
Ela é minha mão direita, meu braço direito, esquerdo, perna direita e perna esquerda, tudo junto. É, Sem ela, muita coisa eu não poderia fazer. é Muita coisa verdade. eu não Porque poderia fazer. só lembrando, falando para o pessoal, né, Marli, dizendo que tu sempre trabalhou, é uma mãe, né? Ela é Sim, professora de educação física, quem não sabe, né, Marli? Sempre trabalhou no aposentada. estado, aposentada, né? Agora está curtindo um pouco mais. É. Então, a Marli sempre trabalhou em escola, né? Então, a gente sabe que Uhum. quando a escola ela demanda muita coisa, né, Marli? A gente É. tem que estar sempre na correria. E ter um filho especial que precisa de atendimento é se virar nos 30 realmente. E o A Gabi gente acostuma. precisava. É, vocês são mulheres maravilhas, porque tem que se virar muito mesmo. Que bom que a tua família sempre estava do lado, né, Marli? Tá? E é uma família E a assim, eu minha conheço. presente, Uhum, é uma família presente. é E a minha verdade. filha, sabe, Silvia, a Cristina, ela tem diferença de quase 4 anos, o Gabriel mais nova, né? Mas Uhum. ela cresceu muito rápido, ela amadureceu muito rápido. Ela me ajudou muito, muito mesmo. Ela cuidava dele, ela passava as fraldinhas dele, ela arrumava, Ai, que sabe? Ela amor. sempre foi minha É uma parceira e mãe. minha Uhum. companheira. E depois veio o Bruno, daí ela cuidava do Bruno, e Do assim Bruno. foi. Ela Uhum. também foi meu bracinho É uma direito mana, sempre, desde ela é uma pequenininha. mana É uma super mãe. presente, assim, maravilhosa, E querida. ele ama ela. Sim, Aliás, ele ama os dois manos sim. dele, né? Ele São ama bem mesmo. unidos, né? Aham. São São sim. a família toda, Marli. Eu amo vocês de paixão. É. E aí? E aí ele foi Bom, crescendo. Muitos foi estímulos aí nesse crescendo. pequeno, né? Porque ele precisa Uhum. de estímulo muscular, É, né? Forçar todos esses isso, músculos que estão ali, que vieram sem força, né? Então, teve bastante isso. estimulação precoce nesse pequeno Ele Gabi. foi caminhar com 6 anos. Com Olha. 6 anos ele começou a caminhar. Uhum. E ele fala poucas palavras, né? Ele fala umas 5 palavras. A primeira palavra foi mamãe, porque a Uhum. Cristina disse mamãe. Quando ela disse Ah, mamãe, ele disse que mamãe. Então bonitinho. é Mamama. mamama, né? Aham. É E verdade. então quando ela disse mamãe, ele disse mamama. E Ah, daí para diante mamãe. é mamama, 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 né? Aham. É um amor esse Gabi. É, Porque e assim, o Gabi, pessoal, para quem não conhece o Gabi, não conhece a Marli, está entrando aqui nessa live, está conhecendo, está ouvindo esse nosso bate-papo. O Gabi, ele é um adulto, mas ele, como a Marli falou, ele fala poucas palavras. Então, tem muitas coisas que a gente precisa perceber isso no corpo, né? Porque o corpo é, fala. Então, com o Gabi, a gente precisa ter esse olhar de que o que o Gabi está querendo me mostrar com isso. essa é a maior aflição da gente como mãe, porque às Uhum. vezes tu faz a leitura com o teu dia a dia, tu aprende, mas tem horas que eu também não sei o que ele quer dizer. E eu digo, filho, mas o que tu quer dizer para a mamãe? Uhum. Então, se ele vier choramingando, então aquilo dói mais, porque daí eu Sim. pergunto, tá doendo aonde? Sempre que eu pergunto, tá Uhum. doendo aonde, ele mostra a garganta ou a cabeça. Isso é uma maneira de dizer que tá doendo Assim, alguma coisa, né? que Aí dói ele mostra o algo. braço, que é médico, que o pediatra sempre tira a pressão. Ah, Então ele faz assim, sim. né? Eu digo, tu quer ir no médico? Se ele tiver muito ruim, como já aconteceu, ele diz que sim. Sim. E aí a gente E o vai. Gabi Se não, só ele diz que não. reclama. E o Gabi, assim, ó, ele só reclama realmente se ele tá no extremo da dor, Muito né? no extremo. Porque até é perigoso, porque às vezes ele se machuca e em vez de Sim, chorar, ele ri. Daí sim. quando a gente vai se dar conta, ele já está machucado, né? É, Ele verdade. levou ano passado, o ano retrasado, ele deu um susto na gente. O cachorro da vizinha pegou ele pelo muro por cima, ele virou assim, o cachorro passou a boca pela grade e pegou, deu Mas, 8 pontos, 6 pontos tadinho. no sobrecílio. E quando o Gerson foi na garagem dar o leitinho para ele, eu não estava em casa, ele estava quietinho. E o Gerson, vamos tomar Nescau. E ele se virou, quando ele se virou, era uma sangueira só. Ah, E a Jesus, gente o não sabia o que tinha pavor. acontecido.
Então, estas coisas que a gente tem pânico, porque a gente não sabe. Eu perguntava, e aí, meu filho, o que tu fez? Aconteceu alguma coisa? Eu olhava para o pátio, eu não via sangue no pátio, nós procurava tudo e não achava. Fomos para a emergência, lógico, né? Sim. Mas não sabia. Como ele tinha tido uma crise, ele nunca tomou medicação até os 33 anos, mais ou menos, ele não tomou medicação nenhuma, 34. Aí, quando ele começou a ficar mais adulto, ele ficou mais ranzinza, mais Sim. grudado, mais teimoso, a idade veio A vindo, ele gente vai vai ficando. teimando. Aí ele começou a tomar um remedinho para se acalmar, assim. Só que a Duda vai fazer 3 anos, há uns 3 anos atrás, nós fomos a Porto Alegre, nós estávamos na praia no janeiro, antes da Duda nascer. Uhum. E ele Duda é a estava do meu neta da lado e deu Marli, um que é uma tremor. fofa. A Duda é minha netinha, que ele ama de paixão. E diz Duda. Diz, O nome dela ele ai, que diz Duda. amor, Duda querida. dá. Ele diz Duda dá. E aí Querido. ele teve um tremor Uhum. forte, mais rápido, e caiu. E eu segurei assim. Eu entrei em pânico. Você Sim, está convulsionando, nunca aconteceu isso. Daí eu corri aquele mês inteiro atrás de médico, isso, aquilo, aquele outro. Fui em vários, e aí mas tem que fazer o exame. Mas para fazer o exame, esse eletro, ele teria que dormir. Para dormir não dá resultado certo. aham. Foi Ai, uma. Bom, enfim, eu consegui ir num médico, um neurologista que atendendo ele disse: Olha, mãe, a maneira que tu explicou, sim, foi uma coisa rápida, mas foi uma convulsão. Então vamos uhum. dar um Gardenol para ele, né? Então vamos dar um remedinho para ele, para que ele Sim. não tenha mais. E quando aconteceu a judiaria do cachorro, que a gente não sabia, eu achei que tinha tido alguma convulsão. Então, Ah, sim, as coisas mais sim. difíceis para a gente é Saber o que de fato quando, aconteceu com quando o o filho. filho não consegue Uhum. explicar o que tem, né? Então já aconteceu de eu sair correndo com ele, uma emergência sem saber o que será. Tem uma febre altíssima do nada, né? Quando ele era Uhum. pequeno, isso era muito rotineiro, Mas assim, a gente vivia era correndo frequente. para a emergência. Mas graças a Deus ele foi crescendo e realmente ele foi se fortalecendo. Aí Uhum. ele foi para a escola Pisapai, na PAI, no Nazaré, ele fez atendimentos clínicos pela Uhum. LBA, quando tinha LBA. Sim. Depois ele foi encaminhado para o município, por Lígia Verbuck, profissionais maravilhosos que eu só tenho a agradecer tudo que eu aprendi com elas e o que o Gabriel aprendeu. Uhum. E depois a gente conseguiu voltar para o Nazaré, que foi outra maravilha para mim, que era meu sonho, porque era mais próximo de casa. Sim. Aí, realmente, profissionais que são anjos como tu, que fosse de lá, Ah, né? obrigada, São Marli, anjos na capaz. nossa Eu vida, aprendo né? muito com vocês, eu aprendo muito com o Gabi. O Gabi foi muito especial. Eu conheci o Gabi na PAI, né? E foi o Uhum, meu primeiro emprego, praticamente. Então, foi muita coisa, muita aprendizagem, né, quando eu fui trabalhar na PAI. Eu amo a PAI de paixão, uhum, assim, porque eu aprendi muito lá, eu conheci muitos pais maravilhosos, onde eu aprendi muito a ser humano porque a gente precisa aprender muito a ser um humano melhor, né? é. Então, lá foi um lugar onde eu aprendi muito isso. Eu conheci pais assim como tu, que é uma mãe que se vira nos 30. Eu chego a ficar arrepiada, assim, quando eu falo, porque realmente, assim, eu aprendi muito com vocês. É um amor que não tem explicação, é um amor realmente incondicional. E é isso que a gente É. aprende, e é isso que é o importante da vida, é saber que a gente veio para cá para a gente aprender a amar o próximo, a Uhum, amar independente das suas limitações. E isso foi o que me é. fez crescer como pessoa poder ter passado essas experiências. E hoje eu fico muito feliz de poder estar trazendo tu, Marli, para fazer esse relato, porque eu sei o quanto Uhum, é importante a gente aprender com vocês. E nada melhor do que ter as mães que possam fazer os relatos, porque a gente só aprende com vocês. Porque é vocês que passam os dias, os anos com os filhos de vocês. E mesmo assim, vocês ainda passam
dificuldades, como tu mesmo estava falando, que tu não sabe o que aconteceu com teu filho e como ele não te falou e tu fica na expectativa de tentar encontrar uma resposta para aquilo. É, é. E assim, a gente também aprende com eles diariamente, né? Sim. Eu aprendi muito com cada profissional e procurei aprender mesmo tudo que me diziam sobre as crianças e aprendi muito nas escolas com as outras crianças, como tratar, como fazer, como ler cada um deles, né? Exatamente. Aí eu vejo assim que algumas crianças, alguns adultos, crianças, têm um comportamento mais fácil, mais tranquilo de se lidar, de se pedir uma coisa e faz. O Gabriel, eu exijo bastante dele. Eu peço muita coisa para ele. Me alcança isso, me alcança aquilo, faz Aham. isso, faz aquilo outro, para botar ele, envolver ele, né? Sim. Então, mas Nessas como atividades, né? Nessas atividades diárias. Agora, esses tempos, a Maria até diárias, postou lá no Instagram que o Gabriel estava tomando o lugar do Gerson. Gerson é o pai, tá? É o marido da estava Marli. na louça. Ele estava, vai lavar a louça, né? Disse, ô, coisa bem boa. Isso aí. Claro que é uma coisa momentânea, né? Porque o Gabriel é Sim. assim, são coisas momentâneas. Eu olhei e eu digo, o que ele está fazendo? A sorte que eu estava com o celular na mão e daí direto fui filmar, né? Porque ele tem respostas a coisas que às vezes tu pergunta e ele não te responde na hora. Sim. Dali a um dia, dali a dois, quando tu vê, ele está fazendo aquilo que tu pediu no dia para ti. Aquilo vai Uhum. ficando na cabecinha dele, né? Sim. Mas ele fez natação, que ele ama natação. É No um Lígia Verbu, peixinho. que ele fez ecoterapia, que com os cavalos também é maravilhoso o atendimento. É uma pena Uhum. que os nossos filhos, eu acho que todo ser, toda criança, todo adolescente, toda pessoa deveria ter direito a esses momentos de Uhum. piscina, de natação, de É verdade. animal, de cavalo, mas Uhum. nós não temos. E os nossos filhos precisariam muito mais, ele precisa é um tratamento. E Sim. eu vi o quanto ele melhorou quando ele fez isso, e quanto várias outras crianças que acompanhavam ele. Só que, Conseguiram infelizmente, evoluir. além de serem poucos os lugares que tem, são muito caros. São É. muito caros. E eu vejo, às vezes, em crianças da escola, lá do Nazaré, eu olho assim, meu Deus, o quanto seria bom se tivesse uma piscina para que, uma vez por semana, Uhum. eles E pudessem ter o contato, é ter verdade. aquela, sabe, a gente sabe que tem Esse crianças que estímulo, né? não podem Sim, mesmo, mas ter o estímulo. Ou um exatamente. cavalo, né? Ia Uhum. ser tão maravilhoso para eles. Tá. Mas E tudo faz que a escola muita pode, a escola diferença faz, mesmo. graças a Sim. Deus. É verdade. Mas tu falou uma coisa que é Mas bem assim, verdade, Marli. Essa coisa do estímulo é muito importante. Por exemplo, o meu filho, o Antônio, ele faz a natação. Nossa, foi uma evolução muito grande. uhum, E assim, se para as nossas crianças funciona, funciona para todo mundo. E tu, com certeza. e com certeza tu está falando de uma coisa que tu sabe que é a tua área, né? Tu é da educação Sim, física, tu com sabe o certeza. quanto faz, o quanto é importante para a É, pessoa esse tipo de uhum, exercício, né? Esse tipo de é, estímulo. com certeza. Exatamente. Falando então nos atendimentos, Marli, eu vou pegar minha colinha aqui que eu anotei algumas coisas para te perguntar. Ele fez então fono, que tu disse, ele fez a natação, o que mais que ele fez de atendimento, Marli? Ecoterapia, A ecoterapia. ecoterapia, teve atendimento psicológico, eu paguei algumas consultas, mas não vi assim Uhum. uma sequência. Agora, enquanto ele estava no Lija e lá na PAI também, os psicólogos que nos atendem, que atendem eles, esses sim, eu vi e eu não Uhum. pago, e naquele eu paguei e não via, sabe, assim, Diferente. Uhum. Tinha um não olhar mais via que tinha específico para alguma. o aluno de lá. É. E lá na escola também tivemos esse psicólogo que fez um trabalho maravilhoso no Lígia Verbuck, que era, ele reuniu os grupos uma vez por semana, de 15 15 dias, ele trabalhava só com a nossa turma, com os pais da turma.
Ai, que Então legal. era maravilhoso. Cada um Sim, dava o seu depoimento, a gente tinha aquele momento de desafogar sim. e ouvir que a outra mãe também passa pela mesma coisa que eu passo. Então, se eu chorei, ela também chorou, então eu posso Sim. chorar. Eu, Então tá sabe, tudo aquelas coisas certo. assim que Uhum. isso. E É lá isso na aí. PAI também, a mesma coisa, e eles fizeram Uhum. também esse trabalho que eu acho É, maravilhoso, e que deveria ter esse, sempre. exatamente, esse é algo que eu acho que é muito importante a gente ter esse espaço para ouvir as famílias, né? É, Eu digo assim que eu sou uma profissional que eu sempre ouvi as mães. Eu tenho esse hábito até hoje. Eu paro, eu converso, eu escuto, eu quero saber o que ela tem para me dizer, porque o que ela vai me falar vai fazer diferença no meu atendimento. Pode ser uhum, pequenininho o que ela vai me dizer ali, mas vai acontecer algo de diferente lá quando eu for fazer o atendimento. E por com isso eu acho certeza. tão importante estar junto com a família. Família é nossa parceira para o trabalho dar certo. É vocês que estão todos os dias com os filhos, é vocês que podem nos dar aquele estralinho que eu digo, vou fazer isso que vai dar certo. Por quê? Porque eu Uhum. já ouvi lá o relato que vai, a mãe já falou, então, vou experimentar. É verdade. E dos atendimentos, Marli, que o Gabi já fez, qual foi que tu achou assim, isso daqui foi o melhor? Olha, Tem muito atendimento, muitas coisas, são tem muito 37 anos aí. atendimento, tem muita coisa, E cada mas eu fase vou foi te importante em dizer alguma que, coisa, né? sim, com certeza, né? Em todas as fases teve. Olha, eu só tenho, graças a Deus, tive a felicidade, tenho ainda, de ter encontrado no Lígia Verbuck e na Pai Nazaré os melhores profissionais que eu poderia encontrar. Porque eu estive num outro lugar, e estive numa clínica particular no começo, que é o Lídia Coriá, maravilhoso, onde eu aprendi horrores com Uhum. eles, né? Mas eu tive num outro lugar, não vem ao caso o nome, Sim. que a pessoa não sabia o que fazer com o Gabriel. E ela dizia, mãe, tu interage com ele. Oi? Era Oi? estimulação precoce, isso eu posso fazer em casa, não preciso vir aqui, Sim. sabe? Eu andava quilômetros e quilômetros para ir lá e ela não conseguia fazer, Uhum. estimular ele, né? E eu Sim. disse, mas é só tu brincar com ele, trabalha o bracinho, fala com ele. Aham. Aí eu fiz umas 3, 4 sessões e fui embora. Aí quando eu fiz o desligamento, aí era uma coisa pública, né? Então tu sabe que se tu desistir, tu não vai ter mais chance. Eu disse, eu não preciso disso, eu Uhum. preciso que meu filho desenvolva, economizar dinheiro para vir aqui, eu pagava particular, voltei para a clínica particular até conseguir a PAI e depois o Uhum. Lija, né? E depois voltar para a PAI. Sim. Mas foi, acho que assim, ó, a única, graças a Deus, no momento que eu me decepcionei muito mesmo, né, com atendimento, né, até porque eu já tinha passado pela clínica do Dr. Paulo, né, então me decepcionei. Mas assim, olha, é muito difícil eu te dizer, Silvia, porque todos os trabalhos feitos, olha, os trabalhos, por exemplo, agora, que a PAI faz na escola, que faz eles interagir com tudo, e faz painel, eles tiveram ano retrasado uma exposição de trabalhos que do nada, quando viram, estava lá o Gabriel, como que, sabe, era hora de apresentar, era ele que queria apresentar. Ai, que Eu, amor! como assim, meu Gabriel? Aí a Fábio disse, Marli, olha ele está ali como dono daquilo ali. Por quê? Porque foi um trabalho feito de família. Então, tinha Aham. fotos da família dele, tinha Ai, fotos importantes, sim. e ele parece assim que queria mostrar as saídas que eles Uhum. dão, porque assim, ó, eu Ah, quero sim, os levar ele passeios são no shopping, ele não quer ir comigo no shopping, não Não. quer ir no Ele quer ir com os amigos supermercado, dele, mas quer com com a a escola turma. ele vai. Com a Sim. escola ele vai. Não, comigo, se eu tiver que ir com a escola, ele vai, comigo ele não vai. Então, essa é uma das outras fases que a gente vê assim, o quanto é importante os profissionais que estão conosco, o quanto é importante essas Sim. atividades extras, atividades. Uhum.
erram, acertam, erram de novo, acertam de novo, mas eu só vejo o Gabriel crescer, né? Eu só vejo ele crescer. Tá ficando velho, tá ficando cabugento, teimoso mais ainda, Mais ainda, mas tá eu me lembro dos crescendo. passeios, era muito bom os passeios que a gente fazia, É, realmente, e o Gabi, assim, ó, era uma empolgação só nos passeios, ele já ia faceiro, já dava risada, desde que entrava no... Bom, ele já nem empacava, que nem a gente brincava, né, Marli? Nem já dia de passeio ele ia direto para a sala e já bora para o é passeio. verdade. É. Então fica difícil de eu dizer alguma coisa a mais, assim, sabe? Fica difícil. Muitos, Tem a são música, tem o muitos, que bom. psicólogo, tem tudo, muita É um coisa. conjunto É, que trabalha em prol é, do crescimento daquele é, sujeito, né? com certeza, com Uhum. certeza. É isso Show, que mesmo. bola. E hoje, nessa vida adulta, Marlene, como é assim? Porque teve o desafio uma criança, né? De um bebê que é recém-nasceu, mãe de primeira viagem, né? Então, com todas as limitações que ele tinha, e tu foi superando, superando. E como é que tá, então, o Gabi agora, com 37 anos? Como é o Gabi hoje? Além de ser um Hoje o pouco Gabi é. rabugento. Não é, não, ele é meu amor. Meu capujetinho. O Gabriel hoje é um homenzinho feito, mas ainda é o meu bebê, né? Porque ele tem aquela coisa toda de dependência ainda, né? Uhum, Ele é dependente de mim. Ele não toma banho sozinho, ele até come sozinho, se alimenta uhum. sozinho. Se bobear, ele abre a geladeira e pega o que ele quer, né? Então, ele tem essas coisas, mas eu tenho que vestir. Já peguei, já consegui fazer ele algumas vezes se vestir, mas isso não é uma coisa que ele faz sempre. Sim. Aí ele não traz a roupa, eu de trás para mim colocar em ti. Então, assim, ó, ele ainda está aprendendo como eu estou. A gente não para de Uhum, aprender, nunca é na verdade. vida, né? Sim. Só quando fecharem a tabuinha lá em cima. Senão, a gente está sempre aprendendo, né? É verdade. E ele está sempre aprendendo e sempre dando respostas. Então, eu me encanto com muita coisa que ele faz. Com a vinda da Duda, que é a minha netinha, ele cresceu muito. Ele ama ela. Ele fica apaixonado olhando para ela, Que sabe? Então, lindo. assim, ele tem. Mas ele vai lá mexer no cabelo, porque é uma coisa da síndrome, mexer no Aham, mexer no cabelo. cabelo, eu me Só que é lembro. chato, daí. Só que é chato, a gente diz é chato, tu não tem que fazer, isso é chato. Mas ele senta agora para ver televisão, ele não Uhum. sentava, ele já Não. senta. Uhum. Se eu botar a galinha pintadinha estiver lá no pátio e ele ouvir que eu coloquei, ele vem ligeiro para sentar ao lado dela. E ela diz: Uhum. senta, Biel, para ver o desenho com Querida. ela, né? Então é muito legal essa parte dele com ela. Ele sentiu muito ciúmes, foi muito difícil no ano que ela nasceu, Ah, muito. ainda E mais com claro, a Cris, né? Imagina, a Cris é uma quase segunda é. mãe, né? E eu Imagina. tinha que dar atenção para um e para outro, e daí eu não podia deixar, porque ele queria chegar em cima, mas ele não tem noção da força, e ele é muito É, sim, forte. ele é muito Embora seja forte. magrinho, ele é muito forte. Ele Uhum. desenvolveu muito a musculatura dele, ele tem uma Sim, força, né? é Ele verdade. tem um desequilíbrio, mas ele corre no Jomex, né? É. Todos os Mas anos ele corre, corre no Jomex, aham, é ele vai na verdade. caminhada que ele adora, né? Então, Sim. então a gente fica controlando. E isso fez com que ele ficasse com mais ciúmes. Mas Uhum. foi passando, ela foi crescendo e a gente nunca tirou ela dele. Mas a gente Sim. ficava em cima, né? Ah, não pode Uhum. encostar. Tanto que tem muitas fotos com os dois juntos. Isso ele foi superando e agora eu acho que está muito tranquila essa parte com ele. Até Mas porque ela também está uma, conseguindo falar as coisas para ele, de que isso, pode e que não e pode. reclamar, Aham. sai, se ela não quer, ela diz sai, e Aham. ela sai. E isso é bom, né? Porque ele Sim, precisa de uma competição com ele, ele precisa de alguém. Eu lembro que quando ele exatamente. era pequeno,
quando ele era pequeno, ele não me deu o trabalho que ele me dá agora. Quando ele era pequeno, o trabalho que ele me deu foi de doença, né? Que ele ficava muito doente, ele era muito... Tinha várias pneumonias durante o ano, então foi bem complicado. Sim. Mas depois de adulto, agora, ele tudo quer fazer, ele tudo quer mexer, ele... Sabe, tá curioso. Ele é muito curioso, ele é muito curioso. Tanto é, Marli, que eu me lembro de um episódio lá, ainda quando eu era prof dele, que tu disse que ele passou e pegou uma planta e botou na boca. Gente, aquilo deixou a gente assim apavorado, porque a gente não sabia o que ia acontecer com o gado. E era uma planta que não podia, né? Eu me lembro disso. Não lembro como é que ele era. foi para UTI, né? Era uma... Comigo ninguém pode. Isso ele mesmo. Comeu e... Uma comigo ninguém pode. Ele botou... Era uma mudinha que eu acho que os passarinhos eram do lado da cerca. Ele enfiou a mão pela cerca, pela tela, braço magrinho, botou na boca. E eu vi que ele fazia... E eu disse, o que tu tem, Gabriel? Para de cuspir, fazer... Aí eu fui espiar e eu vi que tinha alguma coisa na boca dele, me deu uma... Aí eu comecei a puxar e era uma gosma. Eu consegui limpar, tirar o máximo que eu pude, aí levei ele para o banheiro, porque ele estava brincando na terra, estava sujo. Liguei para o Gerson e disse, não para na padaria, vem direto para casa, mas tem que levar o Gabriel no hospital. No que eu larguei ele no chuveiro, quando eu fui na corda buscar a toalha, eu voltei, ele estava completamente deformado, o rosto. Todo deformado, todo deformado. Aqui abriu os lábios assim, aquilo era tudo queimado, bolhas, queimou tudo. Nossa. E aí eu só troquei ele e fomos para PUC. Chegamos lá, a moça, não, entra direto. Aí chamaram o pessoal das, como é que chama? De intoxicação, essas coisas de plantas. Agora me... Eu também não me lembro agora como é que é o nome. Mas eu sei agora o que você está falando. Toxicológica, essas coisas assim. Sim. Daí eles fizeram o exame e nós ficamos lá um tempão. E o médico disse, olha, o que salvou ele foi tu ter tirado o máximo que tu pôde. Porque eu enfiava a mão e puxava. Eu fiz ele vomitar o verde e aquela agora, que DS disse assim, isso aqui queima como... É quase como micro... Queimaduras? Não. Vidros, assim, sabe? Partículas micras, assim, que vai queimando e vai machucando tudo. Ele ficou muitos dias com o lábio inchado, aquilo tudo recortado, as orelhas, tudo virou. Ficou assim um horror. Mas, 4 dias depois, ele já estava comendo um capinzinho, né? Porque o Gabriel, até os 6 anos, tinha anemia. Até os 6 anos. Sim. A partir dos 6 anos, sempre tomando remédio, a partir dos 6 anos, ele começou a comer terra. E desde então ele não parou. Então, essa é uma coisa que incomoda bastante. E é uma coisa que a gente tem que estar sempre de olho, né, Marli? Eu me lembro, assim, a gente está sempre de olho com o que o Gabriel estava metendo a mão e botando na boca. E isso é mais uma das coisas que a gente, vocês, enquanto mãe, a gente, enquanto profissional, fica preocupado por ele não nos falar. De novo, entrou aí a fala, né? A gente não sabe, então, assim, o que será que aconteceu com ele que ele estava fazendo aquilo, né? Então, bem isso. É algo que a gente fica muito preocupado, assim, como agir, e tu é uma mãe, assim, que age na hora, né, tá sempre de olho. E olha que tu não tira o olho dele mesmo. Nossa. Agora, assim, ó, algumas coisas a gente acostuma, sabe? Algumas coisas a gente tem que acostumar. O pediatra disse pra mim, não tem como tu segurar que ele não coma a terra. Ou tu prende ele dentro de casa. Tu não vai fazer isso, porque tu quer que ele desenvolva. Ele só vai desenvolver se ele tiver liberdade, onde ele possa buscar, explorar. Então, o que nós vamos fazer? Remédio de vermes de 2 em 2 meses. Começou de 6 em 6 meses, foi para 4 em 4 meses, 2 em 2 meses, porque tem vezes que é demais, né? Sim. Então, assim, na praia... Achou a solução para dar uma... Então, eu só olho, observo e cuido, né? Sim. Mas tem algumas coisas que, na beira da praia, as pessoas... senhora, ele está comendo terra. Eu, tá bom, obrigado. É que ele gosta de comer uma terra. Marisqueiro! Assim, que mãe desnaturada é essa que deixa a criança comer terra? Ou então ele vai lá e se agacha e chupa a terra para chupar a água do mar.
sabe? Mas Daí o Gabriel, tu olha, vai embora para casa, nós vamos embora se tu continuar. Aí ele para um pouquinho, daqui a pouco tá aí de novo. Eu vou tirar danado. ele vai ficar de castigo, não vai aproveitar o mar e não vai crescer. Então eu tento falar Aham, o máximo que eu posso, sim. mas tem coisas que a Porque o gente, mar é uma infelizmente, coisa, e o mar é uma coisa que o Gabriel ama, é ama. Para ele é apaixonado. muito significativo. Ele é A gente apaixonado. a gente estava conversando, né, Marli? Assim, para o Gabriel, em época de escola, ele sabe muito bem o tempo, né? Para cada Sabe? coisa tem o tempo, tem as férias, aí daqui a pouco tem o aniversário dele, aí daqui a pouco, depois do aniversário dele, é o Natal, já vão para a praia. Ele já É, sabe claro, disso, né? ele Isso sabe ficou certinho. registrado nele desde sempre, eu acho, Isso né? mesmo. Praia. Isso E aí a mesmo. gente estava conversando e em função dessa pandemia algumas coisas modificaram, né, Marli? E aí como Muito, é que foi essa muito. pandemia aí Ai, no para o começo Gabi? não foi tão difícil, sabe? Porque daí a gente estava em casa, nós três, e eu comecei a fazer limpezas em armários, ele bagunçava tudo, tirava tudo, mas aí a gente ia levando. Comecei a cortar madeira, fazer isso ele adora, porque meu pai fazia muito, então lixar, serrar, trabalhar com ferramentas, né? Ele lembra muito o vovô, então é vovô, É, vovô, o vovô, que é vovô, uma eu das lembro do palavras vovô. que ele diz, Aham, vovô e o vovó ele vovô, diz, é né? verdade. Então, ele estava assim, só que me deixou de cabelo em pé, mas a gente estava na boa. Tá? Ele descobriu um monte de material, viu os discos que estavam guardados, espalhou, adorou, lembrou da Xuxa, lembrou dos Querido, Trapalhões, então foi bacana, foi legal, porque ele mostrou claramente que estava feliz, que estava lembrando daquilo. sim. Com o passar do tempo, ele foi ficando mais chatinho, porque daí tudo ele queria mexer, porque ele não tinha atividade, né? Ele estava com a gente, mas se a gente parava de fazer alguma coisa, porque o tempo não ajudava, ficava mais para dentro de casa. Ele adora um pátio, se está chovendo Sim, é ruim para ele. exatamente. Então ele começou a mexer em tudo, mexer em tudo. Uhum. E aí tu tira daqui, ele mexe ali, tu tira ali, ele mexe aqui. Gabriel, queria comer tudo que via pela frente, né? E começou a grudar em mim, né? A ficar Uhum. grudadinho, literalmente. Às vezes eu estava no fogão, na pia, e ele entrava no meio da pia, entre eu e a pia, e ali ele ficava grudado. O Gabriel, eu não consigo trabalhar assim. Um dia eles riram porque eu disse, meu filho, ele estava tão grudado em mim que eu disse, tu quer entrar de novo? Não tem como, tu já saiu, agora não tem mais como vir aqui para dentro. Porque ele fica, e às vezes ele fica assim, ó, ele fica grudadinho em mim e fica assim, Com a os olhos é cabecinha. de Aham. paixão. E os olhos é de paixão. E ele tá com bastante afta agora, e aí fica salivando, eu, pronto, meu segundo banho já deu, né? Porque eu fiquei encharcada da saliva dele, né? Então, Aham. assim, vamos dizer que eu ouvi algumas mães falando que, foi tranquilo, a gente aprendeu, a gente está junto com o filho. Eu amei estar junto com meu filho, mas eu sempre tive muito junto com meu filho. Sim, Mesmo trabalhando, eu trabalhava um turno, eu consegui redução depois de 2 anos. Mesmo trabalhando, eu estive junto com ele, né? Mais do que com os sim. outros dois. Os outros dois ficaram mais de ladinho, né? Então, eu não tinha problemas assim, porque eu sempre fiquei com ele. Mas só que ele começou a exigir muito, queria ficar muito grudado, de não me deixar respirar, na verdade. Sim, E a pandemia nos cortou muitas coisas, né? Então, nós tínhamos o sim, clube de mães lá da PAI, que uma vez por semana a gente se exato. reúne para bater um papo, tomar um café, fazer um Aham. artesanato e trocar as nossas Respirar. experiências, Aham. chorar no Isso ombro aí. da outra, rir demais, brincar. Isso, Exatamente. um abraço gostoso, isso estava fazendo falta, porque é só nós três, só nós três, só nós três, Sim, né? E aí eu entendo a parte dele, porque ele devia estar sentindo muita falta. Começaram os temas da escola, e aí eu comecei a incentivar ele para fazer. Então, quando era coisa de vídeo, ele adora, porque ele adora ver. Daí ele sim, sentava comigo e via. Mas se era uma coisa para fazer, e como a turma é muito mista, cada sim. um tem uma evolução,
Na aula, exatamente. a professora sabe trabalhar as Uhum, diferenças para cada um com o mesmo trabalho. o mesmo. Sim, Mas eu em casa, por mais que eu seja um pouco criativa, nem sempre. Ou então ele até assim, ah, a minha mãe, o que eu quero fazer com a minha mãe, aham, entende? Eu faço com a minha sim. prof, não com a minha mãe, né? Então foi mais difícil. Então teve atividades que deu, as atividades de música, a professora de música que ele gosta, adora, isso foi mais fácil fazer. Uma educação física, alguma, mas atividades de sala de aula foram Legal. mais difíceis. Uhum, E isso me deixou ansiosa, me sim. deixou muitas vezes estressada, Uhum, porque, e vou ser sincera, eu até chorava, porque, sabe, eu não estou conseguindo fazer. Eu pensava, por que eu não consigo? Aí eu uhum, sei que ele é diferente, ele não vai alcançar tudo, ninguém estava me cobrando nada, então não sim. te preocupa, o importante é que vocês estão tentando. Eu sei disso, mas tem uma hora que tu fica assim, sabe? Eu quero, filho, faz, filho, para nós mostrar para a prof. Nada e nada. E Uhum. aí, quando eu dizia, bom, terminou a tua atividade, tu não vai fazer então? Então vai me dar um tempo agora, que eu vou ver a minha televisão, por exemplo, tá? Aí ele ia lá para cima. E aí ele ficava grudado. Daí ele tem agora uma mania que faz 1 ano e meio, que é de bater assim. E Aham. aí ele fica me batendo assim, não é de bater de Sim, sim. maltratar, é, É que ele ah, tem batendo. tem alguns estereotipos, né? Estereótipos que ele Estereótipos. faz. Então, aquelas coisas que giram, aquelas coisas Sim. repetitivas, e ele se pegou nisso e não parou Aham. mais, né? E o Gabriel, por não faz. Então, O Gabriel é esses aquele que momentos, precisava voltar para a escola, né? Ele é um dos alunos sim. que não conseguiu ficar só dentro de casa. Ele precisa do social, até porque o Gabriel, ele é extremamente social. Ele é aquele Aí eu que acho ele um quer falar com chato. todo. Não, ele é aquele que ele quer falar com todo mundo, ele chega num, ele chega no outro, né? Ele é assim, então se ficar só dentro de casa para ele realmente não deve ter sido muito legal. E aí ele Olha, Silvia, acabou se grudando em ti. eu vou te dizer que a sorte do Gabriel e nossa é que a gente mora em casa. Aham, Porque ele tinha o espaço dele, então assim, quando ele vai para o pátio, ele ama, sabe? Mas tem um momento que ele vem, e a garagem que a gente tem ali, ele ama. Se não fosse isso, não sei como seria, eu não sei qual dos dois teria ficado maluquinho, porque eu sempre fui levando, mas sim. não É, foi tão não fácil assim, fácil. não. Às Não vezes foi fácil. eu me parava querendo Sim. respirar. Dá um tempo, É, né? Dá saía, um dá um tempo. tempo, Dá né? um Aí tempo. e é real. Aí o meu marido dizia assim: É, entra no quarto e fecha a porta. Daí eu fechava a porta para ter o meu momento. sim. Aí ele ia lá, batia e me mordia de dó, né? Aí eu não, vou dar um tempo. Aí eu dava um tempo, daqui a pouco eu abria a porta e ele vinha comigo. Então, Sim. quando eu vi as mães dizer que, tá bom, a gente está. Eu disse, ai meu Deus, eu sou a bruxa, será? Mas eu sei Não. também que nós temos as diferenças, né? Sim, O meu filho tem uma exatamente. dificuldade a mais, né? Como outras crianças, Como né? outras crianças, exatamente. Então, Porque não é só o cada um Gabriel que tem teve a sua limitação, cada um a sua tem o seu jeito limitação, de é. ser, exatamente. Marli, deixa eu te dizer que já vieram me avisar 2 vezes aqui, que eu não posso perder a live, eu tenho que deixar gravada, pelo amor de Deus, já Tá passou bom, 1 hora, Marli! O nosso bate-papo voa e eu tinha mais um monte de coisa para conversar boa. contigo. Mas, Vai Marli, eu fazer uma quero te. visita para mim. Pô, vou lá na praia ver o Gabi, te ver, encher de beijo. Isso, Mas tá eu vou ter que bom. esperar a pandemia, não adianta, vou ter que esperar a pandemia mais um Não pouco. Graças a adianta. Deus vai passar. Isso. Mas, Marli, eu quero Vai. te agradecer do fundo do meu coração por ter aceitado esse desafio de vir conversar aqui, esse bate-papo, que foi muito bom te ouvir. Eu quero agradecer a todas as pessoas que participaram da live, que nos ouviram nesse bate-papo, e convidar todos que continuem toda sexta-feira aí nos assistindo, porque vão trazer outras mães também. E eu desejo Isso. tudo de melhor para a família de vocês, que eu amo realmente de coração. Obrigada. Tá bom, Marli? Muito obrigada por Também, ter meu amor. participado. Eu que agradeço e agradeço a todos que vieram nos ouvir, né?
É isso. Um Obrigada, beijo. querida. E quem quiser Outro. tirar alguma dúvida, quer perguntar alguma outra coisa para a Marli, que ficou na dúvida em relação ao Gabi, a síndrome, entre em contato lá no Instagram da Marli, que ela vai responder, eu tenho Com certeza, certeza, com todo com amor e carinho, certeza, tá com bom? Um certeza. beijo, uma boa noite para Outro. todo mundo. Obrigada, Tchau. querida, igualmente. Obrigada a Tá todos. bom. Tchau. Tchau.